Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das maiores transformações da tecnologia atual, a inteligência artificial generativa. Vamos entender o que ela é, de onde veio e para onde está nos levando. Tudo começa com essa pergunta. Uma pergunta bem simples, mas poderosa. E se a inteligência artificial deixasse de ser só uma ferramenta de análise e passasse a ser uma ferramenta de criação? É essa ideia que muda completamente o jogo. Certo, então vamos lá. Para entender bem a IA generativa, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver o que faz ela ser tão diferente dos modelos que a gente já conhecia. Pensa assim, a IA tradicional, ela é ótima em olhar para um monte de dados e organizar a casa. Sabe, ela classifica, encontra padrões, faz previsões. Agora, a IA generativa, ela não arruma a casa. Ela constrói uma casa nova do zero. Ela cria texto, código, imagens, música, conteúdo que simplesmente não existia antes. E como ela faz isso? Bom, ela é treinada com uma quantidade absurda de dados. Ela aprende as regras, os estilos, as conexões entre as coisas de um jeito tão profundo que depois consegue usar esse conhecimento para gerar algo totalmente original, mas que ainda assim faz todo sentido para a gente. Agora, tem um pulo do gato nessa história toda. Uma inovação técnica que foi o que realmente abriu as portas para esse potencial criativo todo. E o nome dela é Transformer. Antes dos Transformers, os modelos liam as coisas em sequência, tipo a gente lendo um livro, uma palavra de cada vez. O problema é que às vezes eles esqueciam o que lerão no começo da página. Já os Transformers não. Eles leem a página inteira de uma vez só. Eles conseguem ver a relação de cada palavra com todas as outras ao mesmo tempo. E isso foi uma mudança fundamental. O segredo por trás dessa leitura simultânea é um mecanismo chamado de autoatenção, ou self-attention. Basicamente, ele permite que o modelo decida quais palavras são mais importantes em uma frase para entender o contexto geral. É por isso que o texto gerado é tão coerente, porque o modelo não se perde no meio do caminho. E de forma bem simplificada, o processo todo funciona em duas etapas. Primeiro, um codificador lê e entende o que foi pedido. Ele cria uma representação rica do contexto. Depois, um decodificador pega esse entendimento e começa a gerar a resposta, palavra por palavra. É essa dupla, um que entende e outro que cria, que faz os Transformers serem tão poderosos. Ok, saindo um pouco da teoria, vamos ver como isso funciona na prática. E um dos primeiros lugares onde a IA generativa causou um impacto gigantesco foi no mundo da programação. Ela se tornou uma espécie de copiloto para quem desenvolve software. Não é só sobre autocompletar uma linha de código. É sobre gerar blocos inteiros, sugerir como resolver um problema, ajudar a encontrar um bug e até traduzir código de uma linguagem para outra. É um assistente de verdade. Ou seja, o grande benefício aqui é que a IA ajuda a diminuir o esforço mental necessário para programar. Ela cuida das tarefas mais repetitivas e mecânicas, liberando a mente das pessoas para focar no que realmente importa, a lógica, a arquitetura, os problemas mais complexos do projeto. Mas, claro, não é só de código que vive a IA generativa. A aplicação que talvez esteja mais presente no nosso dia a dia é, sem dúvida, a geração de texto. E isso aparece em todo lugar. Nos chatbots que conversam com a gente, no atendimento ao cliente, em ferramentas que resumem artigos enormes, na tradução. Essas ferramentas, que são baseadas nos chamados grandes modelos de linguagem, os LLMs, estão mudando a nossa relação com a informação e a comunicação. E o mais impressionante é a versatilidade deles. É possível pedir um e-mail formal, um roteiro para um vídeo, uma poesia, e o modelo se adapta. Ele entende o contexto, o estilo, o tom que precisa ser usado em cada situação. Só que nem tudo são flores. Todo esse poder transformador traz junto uma série de desafios enormes que a gente precisa encarar de frente. É exatamente isso. Uma faca de dois gumes. De um lado, tem a promessa de um ganho de produtividade, de criatividade, um potencial incrível. Mas, do outro lado, existem riscos bem reais. Riscos como a criação de notícias falsas, a repetição de preconceitos que estavam nos dados de treino e até questões complicadas sobre direitos autorais. Isso nos leva a um ponto que não pode ser esquecido. Essas ferramentas são ferramentas. Elas não substituem o nosso julgamento crítico. A supervisão humana continua sendo absolutamente essencial para validar, revisar e corrigir o que a IA gera. No fim das contas, a chegada da IA generativa levanta uma questão fundamental não só sobre tecnologia, mas sobre nós mesmos. Se as máquinas agora podem criar, qual passa a ser o nosso papel?
Como as nossas habilidades e a nossa própria criatividade vão evoluir nesse cenário? Essa é a grande questão que fica no ar.